Dependência é entrega. Não há como eu depender de alguém se não me entregar a esse alguém. Não há como eu depender de alguma coisa sem que eu me entregue a essa coisa. Não há como haver dependência sem entrega. Amém ou amém? Então, quando nós dependemos de Deus, significa, Senhor, agora eu estou entregando tudo ao Senhor. Agora eu estou entregando tudo a Ti. Amém ou amém? E o nosso tema hoje é quando dependemos de Deus. Então eu quero basear hoje, eu quero ler aqui os versículos, né, de 2 Crônicas, capítulo 20, e eu quero então basear tudo na experiência do rei Josafá, o rei de Judá, Josafá, que encontrava-se completamente abatido diante de uma ameaça, que não tinha força em si mesmo para enfrentar aquele desafio, reconhecia a sua insuficiência diante do problema que se agigantava diante dele, e então ele não podia fazer nada, ele então decide depender de Deus. Então vale aqui ressaltar que Josafá era rei de Judá, né? Sabemos que Israel, né, toda a casa de Israel se compunha por dois reinos, o reino do norte e o do sul. O reino de Israel, capital Samaria, e o reino do sul, que era o reino de Judá, capital Jerusalém. O reino do norte, que é o reino de Israel, os reis, todos eram muito pecaminosos e muito voltados para a idolatria, para os falsos deuses. Os reis de Judá eram reis que temiam mais a Deus, e especialmente Josafá, bem como seu pai Asa, foram dois reis que temeram a Deus, que na medida do possível, na medida do contexto em que eles viviam, eles temeram a Deus. Não foram perfeitos, mas procuraram fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor, por isso obtiveram a benevolência de Deus. Por isso obtiveram o favor de Deus. Então, amados, a primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é que quando nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, nós obtemos o favor de Deus. Nenhum de nós é perfeito. Você não é perfeito, assim como eu não sou perfeito. Temos os nossos erros, as nossas falhas. O pecado nos rodeia o tempo todo. Os nossos pecados estão diante de nós. É claro que nós pecamos, não somos perfeitos, mas Deus, Ele olha para o nosso coração e Deus compreende um coração disposto, um coração desejoso de fazer a vontade dEle. Eu posso não ser perfeito, mas quando Deus olha e encontra em mim um coração disposto a agradá-lo, então Deus derrama favor, graça, benevolência para a minha vida. Você não é perfeito, mas quando Deus vê que o teu coração é um coração disposto, que o teu coração é um coração aberto, que o teu coração é desejoso de agradar a Ele, então Ele derrama graça sobre a tua vida, Ele derrama benevolência sobre você. Amém ou não amém? Qual era o drama de Josafá e a casa de Judá? É que os amonitas, moabitas e lá os habitantes de Seir, do Monte Seir, se coligaram. Esses três reinos, esses três povos se coligaram e vieram contra Judá para destruí-los, para causar o mal a eles. E Josafá não tinha força para lutar, para reagir. E ele muito se abate. E nós vamos ver que ele então passa a depender de Deus. E qual é a grande característica? Quando você lê isso em casa, durante a semana, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, leia o 18, o 19 e o 20. Você vai perceber, especialmente no capítulo 20, uma característica muito forte nesse capítulo, é o quanto Josafá se colocou dependente de Deus, não apenas com uma oração dizendo, ó Deus, eu não posso nada, o Senhor pode tudo, não. Mas todo o comportamento de Josafá demonstrava que ele tinha um coração dependente de Deus. Nós vamos ler aqui vários versículos, eu pulei alguns para que a gente ganhe tempo, mas vamos ler aqui alguns, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui nós vamos começar
pela oração, depois que ele ouve, depois que ele fica sabendo que aqueles 3 reinos vêm em sua direção, e ele não tem forças, ele não tem um exército suficiente, ele não tem homens de guerra suficiente, ele não tem armas o suficiente para poder lutar contra 3 coligados contra ele. Então, quando ele ouve que aqueles 3 vinham contra ele, ele começa a orar, a clamar, ele apregou a jejum ao povo, ele coloca o povo também para clamar e para orar. E, amados, ele era o rei, porque você vai ver algumas passagens bíblicas de profetas clamando, de profetas chamando ao arrependimento. Mas quando o líder principal, quando o rei, ele proclama, o povo fica mais propenso a fazer. Às vezes o profeta fala e é desprezado por todos, mas quando o rei fala, o povo presta atenção. Então o papel do líder, o papel do rei era fundamental, por isso que Deus tinha suas queixas para com os reis. Porque o rei é um príncipe de Deus no meio do povo. E o rei precisa ser o primeiro a agir, o primeiro a fazer. Ele precisa dar o exemplo. E quando Josafá demonstra um coração aquebrantado, contrito e voltado para Deus, e ele proclama isso para o povo, todo o povo também se contrita, todo o povo também se quebranta, todo o povo também começa a depender de Deus. Amém ou amém? E isso era raro, tanto em Israel quanto em Judá. E quando você lê o capítulo 20, como eu falei, você vai encontrar isso. Essa grande característica de Josafá, aquele que está temente a Deus diante da sua ameaça, diante da ameaça que vinha contra ele. Então ele começa a orar, e eu pego aqui a parte da oração, mais o finalzinho da oração dele, quando ele vai dizer: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amados, na mão do nosso Deus, há força e poder, e quando Ele quer agir, e quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir o agir de Deus. Posso ouvir um amém? Quando Deus quer te abençoar, não há quem possa impedir o abençoar de Deus. Posso ouvir um amém? Quando Deus quer mudar a situação da tua vida, não há quem possa impedir esse agir de Deus. Então volte-se o máximo para Deus. Deixa Deus intervir na tua vida. Entregue-se, renda-se, porque Deus vai agir, Deus vai intervir. E quem pode impedir esse agir, esse mover de Deus? Quem pode impedir o milagre de Deus? Quando Deus decide agir, nada segura o agir de Deus. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Contra os inimigos que vêm contra o teu povo? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Quantos aqui já se sentiram assim, tão incapazes? Quantos aqui já se sentiram dessa maneira? Não há força em mim. Eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Já tentei de todas as maneiras e já não sei mais o que fazer. Já me esforcei de todas as maneiras, mas não consegui ainda os resultados. Tenho lutado, tenho trabalhado, tenho feito o que é possível e às vezes até mesmo o que é impossível. Mas não há mais em mim energia para fazer. Quantos aqui já se sentiram impotentes, olharam a situação e falaram: meu Deus, e agora? Como que eu posso resolver? Como que eu posso fazer? Como que eu vou lidar com essa circunstância? Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu não tenho visto o resultado. Mas quer saber, Senhor? Eu agora passarei a depender do Senhor. Diga aleluia. É isso que ele está falando para Deus. Não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer.
Porém o quê? O que ele fala? Porém o quê? Os nossos olhos... Fala aí, gente. Porém, os nossos olhos... Mais uma vez, porém... Sabe o que significa isso, amados? Mesmo quando você não encontra solução para a tua crise, mesmo quando você não encontra solução para o teu problema, mesmo quando você se encontra num aperto tão grande, mesmo quando tudo parece que desmoronou ou que vai desmoronar, mesmo quando as ameaças são tão grandes e você acha que não vai conseguir vencer, você tem duas opções, pelo menos. Uma é rebelar-se, é revoltar-se, e é dizer que não vale a pena crer, não vale a pena servir ao Senhor. Entenda, eu vou aqui ressaltar mais um pouquinho para que você compreenda. Josafá não era um rei perverso. Josafá não era um rei idólatra. Pelo contrário, ele estava promovendo, dentro das suas possibilidades, uma reforma na nação. Ele estabeleceu juízes que julgassem a causa do povo com justiça. Ele alertou: olha, vocês julguem as causas das pessoas com justiça, temam ao Senhor. Ele procurou estabelecer o culto, ou restabelecer o culto a Deus. Ele mesmo se pôs como exemplo, não adorando aos falsos deuses, mas clamando a Deus e adorando a Deus. Ele restabeleceu a adoração, ao culto ao Senhor. E agora vem essa grande ameaça, que ele não podia resistir. Agora vem 3 inimigos coligados que fatalmente iriam causar destruição na nação. E ele poderia falar: não vale a pena. Não vale a pena ser fiel a Deus. Não vale a pena adorar o Senhor. Não vale a pena estar na presença de Deus. Mas ele não fez isso. Muitas pessoas, diante dos seus problemas, diante das suas crises, diante das suas necessidades, muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas saem da presença de Deus. Muitas pessoas se revoltam com Deus. Muitas pessoas dizem que não vale a pena servir a Deus. Mas Josafá está falando: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não importam as ameaças, não importam os problemas, não importam as crises, não importam que o diabo se levante contra a minha vida. Os meus olhos estarão postos em ti, Senhor. Aleluias. Tenha os teus olhos postos em Deus, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alto, porque de lá vem a nossa salvação. Amém ou não amém, amados? Nós somos mais que vencedores, então nós vencemos em meio às lutas. Porque se há vitória, se há vencedores, porque existem lutas, mas Deus é aquele que entra conosco na batalha. Deus entra com você na batalha. Você pode crer nisso? Então diga amém. Deus entra contigo. É Ele quem te dá vitória. Aliás, como você testemunharia? Como você poderia testemunhar a grandeza de Deus se não fosse em meio a uma grande dificuldade? Se não fosse em meio a um grande problema? Como que você poderia ver a potente mão de Deus se não fosse em meio a uma dificuldade? Amém ou não amém? Quanto maior for a tua dificuldade, maior será o poder de Deus se revelando na tua vida. Então deixa Deus manifestar o poder dele na tua vida. Ele sabia, Josafá sabia, que não havia nenhuma chance contra os seus inimigos. Ele fala: não há forças em nós. Nós nem sabemos o que vamos fazer. Para pensar, amados. Chega um momento que às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer. Não sabe se corre, se fica.
Se esconde, se enfrenta, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Tem situações na vida que a pessoa não consegue nem saber o que fazer. Sabe quando a pessoa está diante de um grande perigo? Por exemplo, a pessoa está andando pela rua e ela vê um carro desgovernado vindo na sua direção, principalmente as mulheres. Geralmente, qual é a reação da mulher? Ela faz assim, ó. Ela fecha os olhos e fica assim, ó. É ou não é? Mulher, ela tranca os olhos, fica paradinha assim, encolhe assim. Principalmente mulher. Não tem reação. Às vezes o homem tenta se desviar, tenta pular por cima do carro. Não é? Mas o problema é que quando nós somos pegos de surpresa, ou quando nós não temos forças, estamos diante de uma grande ameaça, como o exemplo que eu dei, um carro desgovernado vindo na nossa direção. E a gente não sabe nem o que fazer. Tomara que eu fique invisível aqui. Né? A gente não sabe o que fazer. Então, tem momentos da nossa vida que realmente não sabemos qual direção tomar. Tem momentos da nossa vida que a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás, se fica parado, se enfrenta ou se esconde. A gente não sabe o que fazer. Josafá está falando isso para o Senhor. Não sabemos nem o que fazer. Mas, amados, Josafá dá o exemplo, e eu sei que muitos de nós, talvez todos nós, também façamos isso. Quando não sabemos o que fazer, só tem um jeito: ir para os pés, ir para a presença de Deus. Amém ou não amém? Entregarmos-nos a Ele, depender dEle. Por isso que eu disse no início, que depender é entrega. Ninguém pode depender sem se entregar. Porque a dependência requer confiança. Ninguém depende sem confiar. A pessoa está lá, né, diante do precipício, e ela está se pendurada ali, se segurando. E não tem como ela se apoiar em nada. E alguém vem e fala: me dá a mão. Dá aqui a tua mão. A pessoa precisa confiar completamente em quem está estendendo a mão, dizendo: vem cá, me dá a tua mão que eu vou segurar você. Essa pessoa que está caindo, que está prestes a cair, está agora numa total dependência de quem está do lado de cá, firme, estendendo a mão, dizendo: me dá a tua mão que eu te puxo. Então essa dependência exige o quê? Confiança. Se tivesse ali uma criança, um menino de 5 anos de idade, falando: dá a mão que eu seguro você, dá a mão. Você seguraria na mão dessa criança, desse menino? Sim ou não? Tem maluco para tudo. Sim ou não? Sim ou não? Responde. Não. Não. Porque sabe o que aconteceria? Você ia cair e ainda ia arrastar a criança contigo. Iam os dois para o precipício. Porque qual a condição de um menino de 5 anos de idade te segurar e te puxar? Não há. Fisicamente não há. O corpo dele não suporta, ele não tem força para isso. Eu não confiaria. Eu soltaria e falaria: tchau, tchau, e morreria. Melhor que morra eu do que morrer eu e mais uma criança. Porque eu não posso confiar numa criança, não pela idoneidade, nada disso, mas porque a criança não tem capacidade. Então, a dependência, ela exige confiança. E confiança nos leva a uma entrega. Quando eu estendo a minha mão, porque eu vejo que quem está aqui é forte, é adulto, tem força, então eu estico a minha mão. E não tem jeito. Ou ele, né, ou a pessoa me segura e me puxa e me salva, ou vai me deixar cair, ou vamos cair nós dois. Mas eu não tenho mais o que fazer. Eu me entrego. Eu me entrego, seja o que Deus quiser. Amém ou amém? Então, dependência é entrega. Josafá, quando você lê, e eu sei que você vai ler com essa ótica, eu estou te dando uma ótica
Eu estou te dando aqui uma lente. Quando você lê isso durante a semana, você vai enxergar o que eu estou te falando aqui. Você vai ver em Josafá essa característica de dependência de Deus. Deus quer que dependamos dele. Amém ou não amém? O tempo todo. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando Pedro estava lá, falando para o Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, e Jesus fala, vem! E Pedro vai lá como um maluco, põe os pés na água e começa a caminhar na direção de Jesus, pondo os olhos em Jesus. Ele caminhava, ele vencia o impossível, ele quebrava a física, ele vivia o milagre, ele andava no milagre, sim. Mas quando ele deixa de colocar os olhos no Senhor, e ele começa a olhar, a perceber o vento, começa a perceber a agitação da água, então ele começa a enxergar a ele mesmo e a sua realidade. E então ele começa a afundar. Amados, no meio da tua tempestade, no meio da tua fragilidade, os teus olhos precisam estar postos nele. Precisam estar postos no Senhor, porque se você olhar as tuas dificuldades, você vai sucumbir. Se você olhar as tuas dificuldades, você vai perecer. Se você olhar as tuas dificuldades, você vai querer desistir. Se você olhar as tuas dificuldades, você vai querer jogar a toalha. Se você olhar as tuas dificuldades, você vai se entregar às dificuldades. Então, coloca os teus olhos naquele que faz o impossível. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando aquela peleja passa a ser de Deus? Em que momento aquela batalha passa a ser de Deus? Quando Josafá entende que não poderia suportar aquela pressão. E ele então fala, os nossos olhos estão postos em ti. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Né? Então ele vai dizer aqui, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa. A peleja é do Senhor. A pergunta é, por que a peleja era do Senhor? A resposta é a mais simples que você possa encontrar. Para pensar nessa pergunta. Por que a peleja era do Senhor? Qual é a resposta que você encontra? A resposta é, porque Josafá e todo o povo entregou para Deus aquela peleja. Amém ou não amém? Sabe quando Deus começa a cuidar dos nossos problemas? Quando nós entregamos os nossos problemas para Ele. E entregar é depender. E depender exige confiança. E depender exige entrega completa. Amém ou amém? Quando nós verdadeiramente entregamos os nossos problemas, entregamos as nossas lutas, entregamos as nossas dificuldades para o Senhor e passamos a depender dEle, Deus então fala, agora eu assumo isso, agora deixa comigo, porque agora sou eu que vou resolver. Amém ou amém, amados? Agora sou eu que vou agir. Agora sou eu que vou fazer. Entregue ao Senhor. Entregue para Deus. Então, não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus.
o 16 e o 17. Amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrá-los, eis no fim do vale. Quer dizer, encontrá-los, eis no fim do vale. Defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amado, isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque Deus não está falando que vai apenas ajudá-los, que vai apenas auxiliá-los. Deus não está dizendo que vai simplesmente ali ajudá-los. Mas Deus está assumindo. Tanto que Deus fala, vocês vão, vocês caminhem em direção, faça tudo o que tem que fazer, mas vocês não vão lutar. Vocês não vão pelejar, porque a peleja não é de vocês, a peleja agora é minha, porque vocês entregaram nas minhas mãos. Amados, sabe o que isso significa? Nós precisamos, sim, sair na direção. Nós precisamos, sim, nos levantar. É interessante que Deus nunca dá vitória a quem fica prostrado. Deus não dá vitória a quem se prostra. Deus não dá vitória a quem fica no chão derrotado. Se você tiver que se prostrar, prostre-se apenas diante de Deus. Se você tiver que se jogar ao chão, jogue-se ao chão diante de Deus. Mas depois se levante cheio de fé, cheio de energia, cheio de determinação. Amém ou não amém? Então prostrar-se é apenas diante de Deus. Nunca se prostre diante do teu problema. Aliás, aquele que se prostra diante de Deus não se prostrará diante do problema. Aquele que se joga diante de Deus não vai se jogar diante dos problemas. Aquele que se humilha diante de Deus não será humilhado pelos seus problemas. Posso ouvir um amém? Então, Deus está falando isso para eles. Vocês vão se levantar. Vocês vão na direção deles. Olha que tremendo, amados. Vocês vão na direção deles. Mas vocês não vão pelejar. Vão lá. Se coloquem diante deles. E quando então o povo vai na direção, no deserto de Tecoa. Vamos ler isso aqui. Eu acho que eu coloquei isso aqui. Vamos continuar lendo. Neste encontro não tereis de pelejar. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Opa, peraí. Se eu confio, se eu entrego a Deus, eu não vou temer. Amém ou não amém? Qual é a característica daquele que confia no Senhor? Ele passa a ter coragem, ousadia, fé. O medo vai embora. Nem que você se arrebente, nem que tudo dê errado, mas você está de cabeça erguida, você não tem medo. Quando você confia em Deus, ainda que tudo possa dar errado, mas você não teme mais os seus problemas. Sabe aquela aflição que leva ao desespero, que leva à ansiedade e leva, então, à depressão, que faz a pessoa ficar prostrada, deprimida, que leva à síndrome de pânico. Isso não acontece na vida de pessoas que confiam, que dependem, que entregam a sua causa ao Senhor. Amém ou não amém? Ainda que tudo venha dar errado, mas você está de pé, você está firme. É isso que o Senhor fala aqui. Tomai posição. Tome posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Vai, sai ao encontro deles. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, diante dos seus inimigos. Josafá se prostra diante dos inimigos e fala... Não, ele se prostra diante do Senhor. Mais uma vez eu falo, aquele que se prostra diante de Deus, não se prostrará diante dos seus problemas. Se prostra com o rosto
terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram. Quando o líder faz, todos fazem. Quando o rei dá o exemplo, todos seguem o exemplo do rei. Então era isso que agradava ao coração de Deus. Josafá estava sendo líder, um líder diante de Deus. Um líder que estava ensinando o rebanho, um líder que estava ensinando o povo a se prostrar diante de Deus. Um líder que estava ensinando a nação a depender, a confiar e a ver o milagre de Deus na sua vida. Seria muito fácil se Deus os abençoasse e eles fossem lá e pelejassem, guerreassem e metesse a espada em todo mundo e os matasse. Deus não queria que isso acontecesse. Deus queria que o povo entendesse que quando o povo se volta para Ele, Ele faz milagre. Quando o povo se volta para Deus, é Deus quem age. Amém, não amém, amados? Talvez aqui nessa noite tenha alguém que está precisando renovar as suas experiências com Deus. Que está precisando de ter uma experiência nova com Deus. Que está precisando de ter uma experiência nova com o Senhor e de ver o agir de Deus na tua vida. De ver o milagre de Deus na tua vida, de ver o poder de Deus se manifestando e falar, uau, foi Deus, uau, Deus ainda se importa comigo, uau, Deus ainda olha para mim, apesar de tudo, eu estou voltando, ou estou me voltando para Ele, e eu estou vendo o poder dele na minha vida, aleluia. E todos os judeus, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Então eles começaram a levantar um clamor de adoração. Domingo passado, quando acabou aqui, todo mundo foi embora. Quando eu fui ligar o carro não pegou. Eu já havia tido esse problema na hora de vir, domingo passado. Por isso que até enrolou um pouquinho o começo do culto. Foi culpa minha. Eu deixei a bomba de combustível do carro queimar. Carro com GNV, tem jeito. E aí, nada de pegar. Alugamos o nosso sobrinho que veio, enfim. Eu saí daqui, que hora que era que eu saí daqui? 1h? 1h e pouca, né? Quase 1h30 foi a hora que nós saímos, quase 1h30 da manhã foi a hora que nós saímos daqui da frente. Né? 1h30 da manhã. 2 horas da tarde a gente estava em casa fazendo um lanche. Meu carro saiu no reboque, aquele negócio todo, enfim. E eu fiquei um pouco chateado. E eu ainda tinha que finalizar um vídeo que seria publicado na segunda-feira pela manhã, às 8 da manhã, que tinha que finalizar. Nós tínhamos uma consulta de rotina marcada com a médica na segunda-feira de manhã. Estávamos sem carro, carro enguiçado, aquele negócio todo, e a peça era cara, difícil de achar e tudo, mas enfim, todo aquele estresse. Eu fui deitar, era 4 horas da manhã. Foi a hora que eu fui deitar. Que hora que eu fui dormir? Não sei. Eu deitei 4h05 da manhã. A hora que eu deitei. A hora que eu dormi, não faço a menor ideia. Que eu fiquei para lá e para cá e não dormia. Não é? Aí levantei, era mais 8 horas, 10 para as 8, mais ou menos. Levantei, fui pesquisar o que tinha que pesquisar, comprar, enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Quando eu fui deitar às 4 da manhã, eu deitei, fechei o meu olho e falei assim, Senhor, muito obrigado. Porque o grande problema hoje da minha vida é um carro enguiçado com uma bomba de combustível queimada que foi culpa minha. Por minha culpa eu queimei. Eu falei, não vou me aborrecer, não vou me estressar com isso. Porque eu já tive muito problema com carros, né, nos tempos das vacas magras, né, tempo das vacas magras, que eu não tinha dinheiro para consertar. Que eu não tinha dinheiro para consertar. Não é, Gil? O meu carro é novo, foi uma coisa, um defeito que eu provoquei. Eu tenho dinheiro para consertar. O máximo que pode acontecer é eu ficar uns 2 dias sem carro, tendo que andar de ônibus, de Uber, a pé, seja o que for.
Eu falei, obrigado, Deus, porque eu comecei a me lembrar do pessoal que perdeu casa nas enchentes, pessoal de Petrópolis que desabou tudo. Eu comecei a lembrar de pessoas que estão aí desenganadas. Eu comecei a pensar de tanto, eu falei, meu Deus, vai tomar vergonha na cara. Eu, né? Vai tomar vergonha na cara. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito bom. E fui dormir e no dia seguinte resolvi. O resumo da ópera, eu pensei que eu ficaria aí até pelo menos quarta-feira sem carro. E ainda faltaria a consulta de rotina. O resumo é, fomos à consulta e o carro ficou pronto às 5 horas da tarde, resolvi tudo. Fomos à consulta, depois eu comprei a peça, estava difícil de achar, levei o carro, e olha que o médico era numa cidade, né, em Nova Iguaçu, e nós em São João de Meriti. Né? Então a gente resolveu tudo no dia. 6 horas eu estava dirigindo o carro. Oi? E gastei bem menos do que eu imaginava. Eu fiquei lá pesquisando, vendo, gastei menos do que eu imaginava. Resolvi mais rápido do que eu imaginava. No mesmo dia. Porque eu resolvi adorar a Deus e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu já vivi tantas dificuldades no passado para ter que me estressar com pouca coisa, mas eu estava chateado. Até o momento que eu botei a mão na consciência e comecei a agradecer a Deus. Tudo se resolveu no mesmo dia, de uma maneira muito fácil. Para mim fluiu tão fácil, tão leve, tão leve. E eu cheguei no final do dia, mesmo que eu estava assim, não dormi aquela noite, eu estava no final do dia bem. Não estava pesado. Enfim, amém ou não amém? Soma-se a isso que nós fomos de Uber para o médico, então, na segunda-feira pela manhã. Né? O carro ficou lá na rua e nós fomos de Uber. Começamos a conversar com o motorista do Uber e ele falou, não, eu tô de licença, eu trabalho em tal local, eu estou de licença. Eu falei, Ele falou, é irreversível, não volto mais para o trabalho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu tenho câncer. Já fui aberto algumas vezes, né, que ele falou, e já foi aberto algumas vezes, e o médico falou, olha, não tem mais como te abrir, então você vai para o tratamento. E nunca nós imaginaríamos isso dele, porque você olhando para ele e vendo a maneira como ele se comportava, ninguém pode dizer que ele tinha aquilo. Ele falou, e eu não vou morrer dessa doença. Ele falou isso. Aí ele mostrou a foto do filho dele de 1 ano, né? Ele mostrou a foto dele, ele falou, depois disso, eu me casei, aí mostrou a foto do filho, meu filho nasceu, estou trabalhando, não sinto nada, eu sei que é irreversível, mas eu sei que eu não vou morrer desse negócio. Ele falou, o câncer está em mim. Já tomou lá várias partes, falou, mas eu não vou morrer disso. E trabalhando, normal. Eu falei, meu Deus. E eu pensar que eu, às 4 da manhã, estava chateado com um problema tão simples. Deus me manda essa pessoa para me mostrar que tudo aquilo que eu fiz, que eu falei, Senhor, obrigado, porque esse é o meu único problema, estava agora do meu lado, 5 horas depois, alguém provando isso para mim. E ele falou assim, não, e eu falei assim para ele, rapaz, e eu aqui achando, né, e eu aqui querendo ficar chateado por causa de um problema, de uma bomba de combustível queimada. Um problema tão pequeno. Ele vira para mim e fala assim, como eu não tenho problema, vocês entenderam isso? O que eu queria dizer é o seguinte, que o meu problema era muito pequeno diante do problema dele. Ele virou para mim e falou assim, como eu não tenho problema? Eu falei, uau. Eu calei a boca e o que eu vou fazer? Eu tentei ali contornar, falei alguma coisa para ele, né, mas não tinha nem como falar o que falar para ele. Não é? Então, que vergonha. E a outra coisa que aconteceu foi o seguinte, eu falei para ele, qual foi a minha reflexão? Tanto na madrugada quanto conversando com o motorista do Uber. A minha reflexão é a seguinte, segura isso aí. Nós arrumamos problemas onde não existem. Nós temos a tendência de pegar coisas pequenas e ampliá-las e fazer delas um enorme problema. Aquilo que queria tirar a minha paz, que era uma coisa tão simples, na hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu falei, glória a Deus por isso. E eu não deixei que aquilo
que era uma coisa simples, mas que, devido a todas as circunstâncias, tinha um potencial de me afligir e de me deixar mal. Então, eu coloquei esse problema no seu devido lugar. Eu não deixei que ele tornasse um gigante na minha vida. Esse Uber, ele demonstrou exatamente isso. Ele tem um problema gigantesco que ele fala que não tem, mas ele não deixou esse gigante se agigantar na vida dele. Por isso que ele está lá, dirigindo, trabalhando, feliz, né, fazendo filho e tudo mais. Porque ele não permitiu que isso tornasse um gigante, um monstro que o engolisse. Tem muita gente que permite que os seus problemas se transformem em monstros. E esses monstros, ou esse monstro, engole a pessoa. E agora a pessoa está enclausurada no seu próprio problema. Enclausurada dentro do próprio monstro que ela criou. Porque em vez de ela entender que há um Deus que é poderoso e que cuida dela, ela preferiu acreditar muito mais nos seus problemas e deixar os seus problemas se agigantarem e dominá-lo. E aí a pessoa fica aflita, a pessoa fica deprimida, a pessoa fica ansiosa, a pessoa adquire síndrome de pânico, a pessoa fica... Porque a pessoa permitiu. Amém ou não amém, amados? Se Josafá não estivesse na presença de Deus, se ele não fosse um homem que temesse ao Senhor, ele seria engolido por aquele problema. Mas ele colocou o seu problema nas mãos do Senhor. Ele entregou para Deus e Deus disse, ok, segurei aqui, agora o problema é meu, sai da frente que agora eu resolvo o problema para você. Amém, amados? Então vamos aprender a entregar mais a Deus. Claro, tem coisas que nós temos que ir fazer, vai à luta, não é? Mas enquanto você vai à luta, você está entregando para Deus. Mas tem situações que não tem como você ir mais à luta. Então você tem que entregar completamente ao Senhor. Amém? Então os levitas começaram a adorar o Senhor, a adorar, a glorificar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E começam a adorar o Senhor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em uma época em que os reis não criam em seus profetas, numa época em que os reis não davam crédito à palavra dos profetas, Josafá está falando, crede no Senhor, estareis seguro, crede em seus profetas, e então vocês vão prosperar, então vocês vão ser bem-sucedidos na jornada, aleluia! Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, mas o que ele ia fazer não tinha a ver com seus inimigos, tinha a ver com o Senhor. Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, mas essa alguma coisa não tinha a ver com seus inimigos, porque os seus inimigos já estavam nas mãos de Deus, amém, amados? O que ele tinha que fazer tinha a ver com o Senhor, porque agora o problema é entre Deus e os seus inimigos, não é mais entre ele e os seus inimigos, aleluia! Quando a gente crê no Deus que opera milagres, a gente passa a ser adoradora. Nós passamos a ser adoradores. Amém ou não amém? Porque estamos tranquilos, confiantes, sossegados, dependemos e confiamos no Senhor. Então vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo e vamos adorá-lo. Eu tenho experimentado isso ultimamente. Amados, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Toda vez que eu quero orar por alguma coisa, que eu quero orar pela igreja, eu quero orar por alguma coisa, eu não consigo.
Quando eu entro na presença de Deus, eu não consigo pedir. Eu quero buscar, eu quero adorar, eu quero ser cheio dele, eu quero que ele venha sobre mim, eu quero que ele me mude, me transforme, me encha. Eu quero ele. Eu não consigo orar mais por problemas. Eu sei que, né, isso é um momento meu, já está durando um bom tempo. Não é que é errado, não, muito pelo contrário, toda a Bíblia fala que temos que colocar diante do Senhor as nossas casas. Eu estou falando que é um momento em que eu não estou conseguindo. Eu só consigo mesmo entrar na presença dele e deixar, e desejá-lo. Amados, nós precisamos confiar tanto em Deus, que passamos a adorá-lo. Josafá não fica agora mais falando, Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, olha os inimigos, Senhor. Josafá não clama mais, Josafá não pede mais, Josafá não menciona mais os seus inimigos. Josafá agora começa a adorar. Deus já assumiu a minha causa. Deus já assumiu o meu problema. Deus já assumiu o controle da situação. Então, agora eu vou adorar. Adorar. Agora a minha vida vai ser de adoração. Então ele começa a preparar o povo para a adoração. Ele coloca os levitas devidamente ataviados, e os cantores, os levitas cantores, e ele começa a fazer o culto ao Senhor ali no deserto. E ele começa a adorar, a cantar, e é nitidamente cantar. Não é, os cantores, está em algum lugar, aqui, ó. E ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É só o pessoal da antiga aí, né? Rendei graças ao Senhor. Então, quando o povo começa a adorar, amados, eu fico tentando imaginar a cena e o som. Porque não era uma adoração forçada. Não era uma cantoria forçada. Saía da alma do povo. O povo estava disposto, voltado, quebrantado, desesperados por Deus. Então eu imagino o som que surgiu daquele deserto, o som que começa a se levantar naquele momento. Tanto que lá, no que nós lemos lá anteriormente, aqui, ó, louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, em voz sobremaneira alta. Então eles estavam cantando num volume muito alto, numa adoração muito intensa, muito forte. Amém, não amém? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, então o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você entende isso? Acabou aí, Lucas? Misericórdia, estou tanto tempo assim. Então, amados, o que Deus faz? Os três coligados, os três povos, os três exércitos que se coligaram, se desentenderam. E os três brigaram entre si. Os amonitas e os moabitas vieram destruir os habitantes do monte Seir. Depois que destruíram os de Seir, os amonitas e os moabitas lutaram entre eles mesmos. Quando o povo de Judá chegou lá, eram apenas corpos espalhados no chão. E o despojo, o ouro, a prata, toda a riqueza daqueles três povos espalhados no arraial. E assim, Deus deu vitória ao seu povo no meio da adoração. A guerra foi travada e vencida
pela adoração. Adore a Deus, porque quando você adora, o Senhor guerreia as tuas guerras. Quando você adora, o Senhor batalha as tuas batalhas. Quando você adora, Deus vence os teus inimigos. Aprenda a adorar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, que dependem do Senhor, eles passam a adorar a Deus, mesmo diante das ameaças. Eles estão leves, adorando ao Senhor. Diga aleluia! Diga glória a Deus! Aplauda Ele com alegria nessa hora. Então vamos adorá-lo nesse momento. Aleluia! Fique em pé, aplauda e adore ao Senhor. Fique em pé, aplauda e adore ao Senhor nessa hora. Aleluia! Glória a Deus! Oh!